Então, esse aqui é o menu inicial para que você já comece, a criar alguma coisa em 3D. Então, na parte de cima, vou te mostrar só, esses são os controllers, né, tem o da mão esquerda e da mão direita. Você quando se aproxima nos elementos, ele é 3D, eles meio que dão um pulinho para frente, ou seja, você sabe exatamente qual que você está selecionando. Na parte de cima ficam os projetos que já foram pré-salvos, ou seja, você saiu do programa, ele resolveu salvar uma cópia. Aqui no File Manager você tem os seus arquivos que você pode importar da nuvem, no, que nem no outro vídeo que eu postei do Landing Pad, vou deixar aqui em cima a descrição. Aqui você cria um novo esboço, um novo desenho. Aqui é a parte da colaboração do Landing Pad, onde você consegue trabalhar com várias pessoas no mesmo projeto, no mesmo quarto virtual. No tutorial de hoje eu vou começar com um novo sketch. Então, a gente chegou aqui no novo sketch, você vai perceber que não tem nada, tem aqui só a camada das tem aqui só o comando das camadas, eu vou deletar quando você ensinar para vocês essa noção aqui do espaço, né. Então, você tem os controles, se você clicar aqui do lado e aumentar e diminuir, você dá um zoom ou diminui o zoom com esses aqui, esses azuis do lado. Depois você pode, com a bola, selecionar qualquer elemento. Quando ela fica roxa, você pode pegar, mover, aumentar. Se bem que o menu não aumenta nem diminui, beleza. Então esse aqui você pode pegar com essa bola, e assim que você tem alguma coisa selecionada, se você apertar esse botão vermelho, ela sai da sua tela. Se você quiser voltar, você tem os 2 controles, né. Na mão esquerda você tem esse botão azul, o azul te dá um menu de salvar, salvar como, exportar, etcétera. Tem essa segunda parte que são as configurações. Aqui eu mexo bastante, essa parte geralmente eu deixo aqui docada no meu ambiente, porque aqui eu consigo tirar o vértice, o bloqueio que fica só na parte de cima, né, para poder movimentar melhor. Aqui a parte do espelhamento. Aqui você volta para a casa do teu projeto. Aqui você pode achar o seu desenho, e aqui é a questão do grid, né, desses pontinhos que, se eu for escrever alguma coisa, ele iria se juntar nos pontos. Tá, deixa eu deletar isso aqui, apagar o grid. O grid eu uso bastante quando eu quero inserir alguma coisa bem precisa. Por exemplo, eu vou habilitar o grid, vou botar na densidade do grid maior que tem, eu vou colocar uma caixa. Repare que aqui, ó, tem esses pontinhos na cena. Se eu aproximar os meus controles aqui, ele vai encaixar essa caixa. Encaixar a caixa é fogo. Ele vai inserir essa caixa, mas nos limites dos pontos. Se eu tirar esse grid, inserir a mesma caixa de novo, repare que ela fica mais solta no ambiente virtual, e eu poderia, enfim, essa aqui ela já vem no eixo certo, porque eu inseri ela com o grid. Ok. Então esse é o primeiro menu. Tem essa parte aqui da gerência de arquivos, tem a parte das configurações, que eu vou falar bem em breve. Aqui em cima você tem umas opções um pouquinho mais avançadas. Tem aqui, opa, ele pulou agora. Tem aqui a escala que ele vai grudar, o movimento Ghost, para você ver o movimento da peça anterior, algumas dicas, algumas outras opções. Aqui na parte do Workspace, opa, você tem os presets do fundo, você pode deixar branco, pode deixar aqui nesse armazém, num outro fundo, no azul, você pode escolher uma cor, você pode fazer, tem muitas opções. Beleza. E aqui, na parte da estrela, do beta, você tem, cara, eu não estou entendendo, ele está pulando. Na parte do beta, você tem algumas opções, tem até essa novidade aqui, você pode trazer um navegador de internet. Digamos, se eu quero pegar a imagem referência, eh, referência 3D sapato, só para dar um exemplo. Agora, com a opção do navegador, você pode, por exemplo, eu quero imagens, o meu tem alemão, mas, por exemplo, vamos supor que esse sapato eu curti. Você pode selecionar a foto e importar para o teu objeto 3D. Digamos,
Eu quero agora esse aqui. Eu venho e puxo ele. Aí acabei aqui com o navegador. Posso pegar o navegador, excluir. Opa! E eu trouxe aqui as duas imagens que eu importei utilizando o navegador. Só para lembrar, o navegador ele está aqui dentro da estrela, na parte das configurações, no web browser. Bom, nessa parte aqui do menu, você consegue inserir um arquivo tipo esse, mas já da sua pasta de referência ou de arquivos da nuvem. Então aqui eu vou puxar só o logo do Gravity Sketch e vou puxar um exemplo de um carro. Ok. Aqui, ó, na parte dos prefabs, são os pré-fabricados. Você pode escolher entre a personagem feminino e masculino. Você pode escolher o manequim só o torso. Nesse caso é para fazer uma roupa. Você pode escolher se seria só a cabeça, se você quer uma estrutura para você fazer, começar a modelar um carro. Você pode aqui alterar as diversas formas e tal. Vou voltar. Yes. E na parte dos prefabs, você tem também acesso aos arquivos que estão salvos na nuvem. Você pode puxar, digamos assim. Esses aqui são os que o Nomad já dá. O motor elétrico, sei lá. Esse aqui eu vou dar uma olhada. É uma parte mecânica. Eu vou trazer para cá e vou aumentar para dar uma olhada nele. Esse aqui já é um modelo pré-fabricado que eles deram. Beleza, então eu já expliquei aqui a parte de salvamento dos arquivos, gerenciamento, mais ou menos. Tá pulando aqui o meu controle hoje. Eu expliquei aqui um pouco esse menu, né? Salvar como, exportar, tirar uma foto, voltar para o menu inicial. Tem as configurações, onde você tem a configuração do espaço virtual, do eixo do mundo, densidade do grid. Você tem as preferências da sua área de trabalho com algumas opções adicionais. Você tem a opção do environment, né, do ambiente que você está trabalhando, e até a reflexão da luz no ambiente, você pode brincar também. E na beta, o mais legal foi agora a opção de você acessar um navegador de internet direto do dispositivo e já importar os arquivos que você queira. Importar as fotos, importar os pré-fabricados. Aqui são a parte das camadas. As camadas são bem simples assim. Digamos, eu vou colocar tudo da cena, selecionar tudo e vou colocar na camada 1. Ele ficou verdinho, ele já salvou. E eu vou trazer a camada 1, tirar um pouco da opacidade para que fique só mais visível esse aqui. Se eu quisesse trazer esse aqui para a camada 1, eu não poderia, porque, se eu não me engano, esse aqui e o do carro são dos únicos que você não pode copiar, que eles já ficam aqui mesmo. Ou seja, infelizmente, esse aqui, que é o pré-fabricado da cabeça, você não consegue tirar, mas todos os outros, ó, se você, digamos, então, só para não ficar complicado, esse homem, ele tá ali, olha, eu tentei colocar no eixo central. Ele ainda não tá na cena, porque para ele estar na cena eu preciso. Opa, hoje tá difícil aqui. Vamos voltar nos pré-fabricados. Então, se eu quisesse colocar esse homem, ele fica primeiro com o redor marcado em vermelho. Se você vier aqui do lado, você pode trocar, né, algumas configurações, rodar e tal, e clicar no importar modelo. A partir do momento que você clicou em importar modelo, o modelo está lá, você pode manipular ele da forma que você quiser. Esse aqui não vai sair. O único jeito de fazer aquele ali sair é realmente clicando na cabeça para ele ir embora. Eu não descobri um outro jeito de poder manipular esse modelo, esse exemplo na sua cena 3D. Já que a gente está aqui, eu estou falando um pouco mais aqui do primeiro menu. Eu inseri esse manequim, né? Eu peguei ele aqui, coloquei aqui e apertei o OK. Eu não vou dar o OK, eu vou cancelar. O interessante desse boneco aqui, olha, se você pegar com a tua mão e clicar na opção editar, esse azul de cima ali, você tem essa opção agora primeira de manipular esses pontos do manequim para você posicionar na sua cena, ou se você clicar aqui com a mão, no caso eu sou destro, né, com a mão direita para o lado, você tem acesso a outros pontos de edição,
onde você consegue quase que deixar da forma que você quer. Então eu só queria mostrar isso. Esse aqui também você pode fazer, ops, fazer cópias com o gatilho, depois pegar tudo e apagar. Então é isso, galera. Eu estou mostrando para vocês os primeiros passos aqui do programa, os menus, como que a gente faz para se achar. E, bom, a gente falou aqui dos pré-fabricados, depois tem aqui a parte das camadas, que você pode transferir as camadas, mudar a opacidade e brincar com isso para organizar o projeto. Geralmente a galera coloca na primeira camada o desenho ou o sketch, na segunda camada as linhas, né, alguma coisa assim do tipo, e aí você vai trabalhando camada em camada para organizar o teu projeto, de forma que você possa também salvar o teu processo e mostrar como foi até chegar ao produto final. Beleza, então, esse menu, falamos aqui dos pré-fabricados, como inserir, falamos um pouco das camadas. Tem essa aqui que é a visão ortográfica. Ele pega os elementos da cena, ou seja, sem ser as fotos, os elementos que estão construídos. Tá vendo que se eu mudar a posição dele aqui, ele automaticamente muda a posição ali no ortográfico. E isso ajuda porque essas fotos aqui você pode também pegar e popular na sua cena. E à medida que você mexe o teu arquivo, as imagens vão se atualizando, se esse for o teu caso. Ok? E só para terminar aqui hoje, tem aqui na opção do tutorial uma série de vídeos, como controlar. Infelizmente os vídeos são em inglês. Deixa eu só trocar o meu environment, fica melhor. Vou botar um azul claro. Então na parte aqui da educação, você pode clicar também no vídeo, ele vai te mostrar rapidamente como é. Deixa eu aumentar um pouco. Ele te dá uma pequeno tutorial. E Smart Move, por exemplo. Como é que faz para fazer o Smart Move? O Smart Move é muito interessante, porque é uma ferramenta que você vai usar bastante aqui no Gravity. Para você fazer isso, é só você selecionar a sua mão que desenha, a mão dominante. Com a mão dominante, você pode aumentar a setinha ali para cima e para baixo para aumentar a bola, de um lado para aumentar a bola de interferência. Se você clicar o azul e mexer na. Não, esse aqui não dá ainda. Ok. Então, a partir do momento que você aumentou a sua área de seleção, passou em cima do objeto, se você colocar a sua outra mão diretamente embaixo, repare que aparece essa linha azul. Essa linha azul, quando eu venho aqui e com o botão do grab, um em cima do outro, pego e puxo, ele só se movimenta naquele eixo selecionado. A mesma coisa se eu quisesse fazer para a esquerda ou para a direita. Eu vim aqui alinhar os controles, aperto com o botão do grab e consigo mover dentro da cena. Caso contrário, você poderia mexer, mas como você tem acesso aos 6 pontos de liberdade, você pode acabar fazendo um movimento que você não queira. Então é por isso que, encaixando aqui, você consegue fazer o movimento nos eixos. Beleza? Então, e aqui a gente chega. Eu estou nesse ambiente que eu já selecionei, tem só esse chão aqui e tem ali aqui os eixos, né? Se você perceber. Clicando na sua mão esquerda, no caso a mão não dominante, você vindo aqui nas configurações, você pode habilitar Stage Floor, ou seja, o chão do palco, digamos assim. E aqui ajuda, você pode até colocar se ele é redondo ou não. Sim, por exemplo, deixa aqui no redondo para você ter uma ideia onde é o chão. E aqui é sempre o centro do mundo. Então, para dar uma boas-vindas para vocês hoje, a gente vai começar fazendo o seguinte: tem aqui a sua mão que desenha, que você já selecionou quando você instalou o aplicativo, você tem que indicar qual é a mão que você desenha, e tem a sua mão de apoio. Na mão de apoio, na parte de cima, você tem ali aquele botão azul. O azul você vai naqueles menus que eu acabei de explicar: ó. Salvamento do arquivo, menus da cena, importar imagens, importar modelos pré-fabricados, editar as camadas do projeto. Aqui você tem acesso à visão ortográfica, aqui não tem nada, porque não tem nada na cena. E aqui embaixo são os tutoriais do programa. Se você clicar nessa parte roxa, chega na parte das ferramentas aqui do Gravity. Então, as ferramentas iniciais são desenho, superfície,
formas ou primitivos e texto. Hoje nós vamos falar somente sobre desenho e vamos começar com Ink. A partir do momento que você seleciona qualquer uma das opções, você perceba que existam outras subopções de cada ferramenta. Começando com o Ink. O Ink seria o quê? O ink seria a tinta. Então eu vou colocar, tem o taper com a velocidade e a de pressão. Eu vou deixar no taper, eu vou deixar com end caps e o auto scale ligado. Eu poderia colocar simetria polar e tal, mas não é o objetivo de hoje. Então, para você começar a desenhar, deixa eu voltar. Aqui está o meu desenho já. Só queria aumentar aqui, ó, um pouco. Por exemplo, esse seria o ink. É uma das primeiras linhas. O ink você pode fazer essa linha solta no ambiente 3D. Tá meio tosca aqui porque eu vou habilitar o speed, vamos ver se fica melhor. Não tanto, vamos ver o pressure. Ele vai calcular a pressão do meu gatilho. Também não é o que eu estou procurando. Eu vou deixar no taper, sem o end cap e sem o auto scale. Isso é questão de teste. Deixa o end cap ligado, então olha aqui. Primeiro desenho, você pode fazer um desenho no espaço virtual ou uma linha. Você pode depois clicar com a sua mão que desenha e apertar o botão azul, você entra na parte de edição, onde você tem acesso a todos os pontos da tua linha ou do teu projeto. Aqui você pode fazer seleção individual de pontos, ou você pode, agora ser uma nova opção aqui no Gravity, no 6.06, se você clicar em um ponto somente e depois clicar no gatilho, repare que vai criar essa linha aqui e ele vai permitir que você movimente o ponto ou mais para frente ou mais para trás. Isso permite deixar os pontos mais fechadinhos com um pouquinho mais de precisão. Interessante saber isso. Beleza. Então a gente já fez o primeiro desenho aqui do primeiro ink. Se eu quisesse editar, eu clicava nele, apertava o azul. E vamos, no caso eu queria fazer simetria. Então eu posso jogar de um lado para o outro essa linha. Na grande maioria das vezes, deixa eu deletar, ou seja, eu clico nele e clico nesse botão aqui vermelho, ele deleta. Na grande maioria das vezes, a Ink é bom. Eu não uso muito para fazer assim por volta. Eu uso mais ele no modo planar. E no caso planar, se você clicar aqui com a sua mão não dominante, repare que esse plano aqui que permite você escrever, ele está na tua mão. Então, se você vier aqui perto do eixo e clicar, repare que essa linha azul acendeu e ele juntou. Se eu quisesse agora juntar no eixo de baixo, eu clicava aqui na mão não dominante com o gatilho meio apertado, trazia perto do eixo que eu quero. Quando ele trocar de cor, peraí, deixa eu tirar o lock do mundo, certo? Se eu estou aqui com o meu plano, eu trouxer perto do eixo vermelho, a linha vermelha aparece e agora eu já posso desenhar ali. Eu vou fazer um esboço. Eu vou fazer só uma coisa assim. E ele está realmente ali colado. Eu vou te habilitar o bloqueio virtual para que meu projeto não fique sambando por aí. E vou selecionar isso aqui e vou editar. No momento de editar, ele está no modo planar. Ou seja, se eu selecionar um ponto e trouxer para cima, ele não vai, ele só vai se movimentar no plano onde ele está. Para que eu pudesse editar levando ele para outros eixos, eu tenho que tirar ele do planar, salvar e depois editar de novo. Agora eu consigo mexer os pontos individualmente. Por que eu estou falando isso? Porque na grande maioria das vezes, a galera junta aqui no eixo, deixa eu colocar 90 graus. Na grande maioria das vezes, a galera importa uma referência, digamos, eu vou importar a referência do carro, trazer essa referência, peraí, eu diminui um pouco, a referência técnica ou desenho industrial, eles já deixam aqui no modo planar, digamos, e vão traçando, deixa eu tirar esse aqui e deixar o ponto a ponto, porque o ponto a ponto é o que eu mais gosto. Então eu deixo ponto a ponto é o custom, modo ponto. O modo ponto, ele te permite ponto a ponto
marcar qual seria, digamos, editar esse ponto. Como eles só se movimentam no plano onde eles estão, eu já consigo ir ajustando aqui os pontos para que eles se encaixem aqui na minha referência. Então, para fazer, já que a gente está aqui nesse vídeo introdutório do Nomad, fazendo o nosso o primeiro projeto 3D, eu estou explicando aqui para vocês um pouco dos menus, como que a gente consegue inserir essa tinta ink, ou o primeiro desenho dentro da cena, como que faz para trabalhar com curvas no modo planar. E agora eu quero dar uma ênfase aqui no detalhe de como fazer os ângulos das curvas, né? Na tua mão que desenha, se você selecionar o ponto, clicar com grab é esse do lado aqui, e você colocar ou para cima ou para baixo, você vai ver que ele vai ficar mais agudo o ângulo, ou seja, mais quadrado ou mais redondo. Você pode aqui ir manipulando o ponto da maneira que você achar melhor. Isso permite que você tenha uma precisão maior, você pode inserir pontos em qualquer lugar do projeto. Isso permite que você tenha uma precisão maior, assim, acho que eu vou precisar de um outro ponto aqui. Você mantém uma precisão maior da tua referência. Validar. E para não ficar complicado, a minha dica aqui é o seguinte: nas tuas camadas, você faz o seguinte: você pega o desenho de referência, que é esse carro, joga na camada 1. Depois você adiciona uma outra camada, bloqueia a camada 1, ou seja, eu não posso mais pegar o carro. Você vai na camada 2, na camada 1, perdão, porque a linha ainda está lá, tira o bloqueio. Eu tenho que achar a linha agora, até que ela fique vermelha. Peraí. Dei um grab com esse botão do meio e vou jogar aqui Vou trazer na camada 2 para poder isolar ela. Depois eu vou bloquear e diminuir a opacidade da camada 1. E vamos fazer um teste agora. Eu vou pegar a linha, eu vou aumentar um pouco para poder ficar mais visível. Ela está no modo planar ainda, então tá certo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou com o Smart Move, clicar, trazer para o lado, editar essa linha, fazer no modo Mirrored, ou seja, do outro lado. E aí sim, quando eu venho aqui, e tiro do modo planar, quando eu venho aqui, eu faço um ponto e ligo já esse ponto naquele, repare que agora deu certo, ele já se encaixou do outro lado. Eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui, só para dar uma ideia de espaço. Se bem que esse ponto... Sei lá por que ele ficou ruim aqui. Porque ele está dando meio que uma curva. Aqui. Beleza, então aqui a gente já colocou a primeira linha. Para você inserir, digamos, você não quer fazer um desenho industrial, você não quer fazer nada disso. Eu vou tirar todas essas camadas e inserir mais uma camada. Rafa, eu quero trabalhar com primitivos, sem problema. Então, na tua mão não dominante, no botão de baixo, o roxo, você tem a opção aqui, a primeira que a gente viu do stroke. Eu uso o stroke ponto a ponto, porque dá um poder maior de precisão e de controle. Você tem aqui a parte das superfícies, você pode fazer uns toldos, uma cobertura, umas coisas assim, e depois editar cada um deles. Ou você pode vir direto nos primitivos, você pode inserir um cubo, você pode arredondado, um cubo normal, uma rosquinha, uma pirâmide, um cone, um plano, uma bola, uma cápsula, um círculo. Essa aqui eu dei mole. Ou um cilindro ou um super elipsoide, que é aquela forma de estrela, não é? Que você pode mudar a sua, que ele vira tipo uma estrela. Super elipsoide. Tipo isso. Você pode diminuir, distribuir na sua cena, umas coisas assim. Então, viu? É só realmente clicar no que você quer e
Para você inserir uma coisa dentro do teu espaço, você clica com o gatilho e você dimensiona realmente só com a distância de um braço para o outro. Só para demonstrar, se você quiser inserir o primitivo, eu vou inserir um quadrado, porque ele dá para ver realmente os lados. O quadrado, a mesma coisa, selecionei o quadrado, eu deixo aqui com two hands, você pode colocar na linha central, onde você só clica e arrasta, ele vai inserir exatamente no centro, ou você pode com esse modo uma mão, onde você só clica e arrasta, ele vai inserir exatamente naquele espaço onde ele estava. Deixa eu colocar outra cor. Onde você consegue criar com uma mão só. Eu acho mais legal o duas mãos, porque você consegue brincar o tamanho no espaço e posicionar da forma que você quiser. Caso contrário, a função de uma mão, essa aqui pega aonde você estiver no espaço virtual e essa aqui vai sempre inserir no eixo do meio. Certo? Essa opção, essas subopções valem para todos os primitivos, basicamente. Ok? E, só para fechar, o primitivo você tem aqui o lado, a opção de objeto de subdivisão ou não. Isso quer dizer o quê? Eu vou colocar sem subdivisão uma cápsula e vou colocar com subdivisão uma cápsula. A gente vai ver que a diferença é quando você clica e vai editar. Essa aqui não me dá a opção de subdivisão, ou seja, o primitivo ele se mantém dessa forma. Você só tem algumas pequenas opções de configuração, mas o subdivisão, se eu ativar, ele vai me mostrar como que a forma está. E isso me permite uma edição, um poder de edição muito maior, porque eu posso, além de selecionar pontos, faces e arestas, eu posso, digamos, fazer uma extrusão. Eu posso selecionar essa face, deixa eu botar o modo reto, a face, clico, subo, gatilho, ele cria uma extrusão. Eu posso diminuir ou aumentar essa extrusão. E aqui você pode continuar construindo rapidinho. E depois, logicamente, você tem o poder da edição precisa com os eixos, você pode movimentar. Você tem a opção à mão de poder movimentar. Deixa eu botar mais para frente. Ok. E você tem a opção de também brincar com a força de interferência. Deixa eu diminuir a força aqui. Mexendo os pontos um pouco mais suave, se for isso que você estiver buscando. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje, de como que... Boas-vindas aqui ao Gravity Sketch 6.06 e mostrando para vocês como que a gente faz para inserir um primitivo aqui na cena e os primeiros conceitos básicos de edição, de como navegar, fazer o zoom, tirar o zoom, ou seja, clicar aqui do lado. Você tem as opções da sua mão não dominante, onde você tem sempre configuração da cena, de arquivo, você pode salvar, exportar, você pode mudar as configurações da sua cena, você pode inserir referências, objetos e arquivos, você pode inserir pré-fabricados dentro da sua cena, você pode organizar e mexer na tua cena operando com camadas. E na parte aqui das primeiras ferramentas que a gente viu hoje, eu mostrei para vocês o Custom Ink. Na verdade, eu uso mais o Custom Stroke, ou um modo ponto, onde eu consigo realmente ter mais precisão na hora de inserir esses elementos. A gente falou um pouco da simetria aqui da cena. Você pode habilitar ou não sempre nesse menu aqui. E falamos também inserir a linha no modo planar, que é esse modo aqui, onde, no caso aqui, eu estou inserindo ponto a ponto, onde você pode inserir basicamente quase todas as ferramentas em modo planar e inserir depois na tua cena. Beleza, quer tirar isso, não quer mais o planar na sua cena, você tem que ir na ferramentas e tirar a opção planar. Então essa tela aqui que fica projetando vai sumir. Na hora que você for adicionar
digamos, eu vou tirar do planar, adicionar um volume. Você pode, com a mão livre, também inserir. Beleza? Mais algumas informações aqui nas mãos, nos controles, né, do lado esquerdo. Você tem essa primeira opção aqui de cima. Peraí. Você tem o primeiro botão ali azul. Deixa eu aproximar. Aquele botão azul te dá as ferramentas, salvar o projeto, exportar e tal. Aliás, se você quiser exportar o projeto, você vai clicar aqui no disquete. Tem aqui exportar, você pode exportar. Você pode alinhar aqui no centro da tela, do mundo, o que você quiser. Você pode exportar como OBJ, como FPX e IGES. Você pode também aumentar, indicar a escala através de milímetro, centímetro, metro e inches. Selecionar qual vai ser o eixo que vai estar para cima e qual vai ser o plano que vai estar espelhado, o X ou o Z ou o Y. E aqui umas outras opções, se você quer a subdivisão da malha, um controle maior ou só para renderizar do jeito que está, enfim. E depois você pode clicar, selecionei, digamos, o OBJ em centímetro e clico em exportar. Em exportar. Aí ele vai perguntar onde, qual pasta e tal. Eu vou fazer um teste. Eu vou colocar dentro de design e vou salvar aqui. E ele dá aqui a opção de você renomear o arquivo. Eu vou colocar teste e dar um OK. Então, o projeto ele já está salvando e foi armazenado lá no meu arquivo. Beleza. Então, aqui na mão, se você virar aqui do lado, você tem a opção rápida do salvar. Você tem a opção de tirar uma foto, onde você pode tirar uma foto. Você tem um pouco mais de ajuda e você tem a opção de ir direto para o lobby. E na outra mão, do outro lado, você tem a hora, para você não ficar perdido aqui, né, dentro da realidade virtual. Então, eu vou sair para o lobby e vou finalizar o vídeo de hoje.